presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos na saída do Palácio do Alvorada quando convidou motociclistas para darem uma volta de moto em Brasília no próximo domingo. O presidente brincou perguntando: "Estão falando que o Tarcísio vem candidato, é verdade? Vão falar que ele não é de São Paulo." A um cidadão que afirmou que tinha vergonha de seu diploma de jornalismo, Bolsonaro diz que é uma profissão muito promissora para mentirosos. O presidente mencionou as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a necessidade de reabrir a economia e ironizou dizendo que a velha imprensa admitiu que Bolsonaro sempre esteve certo. Respondendo a uma pergunta sobre o setor de serviços, Bolsonaro anunciou que haverá um programa para ajudar os setores de hotéis, eventos e circos, semelhante ao Pronamp. O presidente disse: "Estamos acertando um Pronamp para o pessoal que não entrou no Pronamp anterior." Veja vídeo publicado pelo assessor do presidente, Tenente Mozart Aragão. Eu sou de Brasília. Talvez sábado, isso mesmo? Sábado ou domingo? A moto. Bolsonaro, eu trago um abraço do pastor Geodeti de Espírito Santo pra tá convidando o você. motociclista, 9 horas aqui. Aê, presidente. Uma volta em Brasília. É isso aí. É o único presidente que faz isso. Vai ajudar mais de 500, sua chance. Esses dias eu tenho orado pelo senhor na arca. Olha aí. Estão falando aí que o Tarcísio vem candidato, verdade? Tomara a Deus que venha, porque o homem é forte, hein? O homem ali Vamos tirar uma foto. Vamos falar que ele não é de São Paulo. Só que faltava, né? Eu também não sou de São Paulo, mas tô lá. Rio Grande do Norte, Caicó. Vamos lá, presidente. Vamos tirar uma foto aqui. Presidente, vem, tirou foto. Tá sabendo que amanhã o Robson posa no Brasil? Alguém sabe quem é o Robson aí? Sei. Deixa eu tirar agora com ele. Parabéns, presidente. Bela atitude. Presidente, sou jornalista, trabalho lá. Tira mim, presidente. Mas tenho vergonha de ter se formado em jornalismo, presidente, porque não tá fácil não, hein? Não, uma profissão muito promissora, porque tem muito mentiroso, né? Tem muito mentiroso, presidente. Na faculdade a gente aprende a mentir, infelizmente. Se você for trabalhar na Folha, no Globo... Não dá. Presidente. Você jogou o diploma fora, né? Tive que ir pra área da educação, Instituto Federal lá de São Paulo, hein? Vamos cumprimentar a Fernando Henrique Cardoso. Reconheceu que você estava certo, presidente. Você estava certo. Sempre esteve certo. Então, olha só, não está batido o martelo ainda, mas talvez sábado, 9h da manhã, a gente reúne aqui na Bandeira. E 9h30, domingo? É domingo. E a gente sai para dar uma volta de moto no Brasil. Presidente. E talvez amanhã à noite, como eu tenho... Tá quase certo a missão no Rio, daí à noite eu vou esperar o Robson lá no aeroporto. Estamos indo para Rondônia para esperar o senhor também, presidente. Sexta-feira, ponte do Rio. Minha terra lá. Rondônia é Bolsonaro, presidente. É minha terra lá. Minha terra. Rondônia é Bolsonaro. Tive um deputado aqui, Jabes Rabelo, 91. É, exato. Tá vivo, né? Foi o primeiro Somos Rio Grande do Norte. caçado, né? Ele tá vivo ainda? Tá vivo, tá lá. Foi problema, a cassação foi com o negócio do irmão dele, não foi com ele. Sim, o problema é o irmão. O irmão morreu, cara. Presidente, o senhor poderia dar um recado pro setor de serviços brasileiro, o setor que mais emprega no país? Eu sei que você está querendo, Cristiano. Estamos... Olá, amigos de Rondônia e do Acre. Prezado amigo e companheiro Márcio Vital. No próximo dia 7, estaremos aí inaugurando a ponte do Rio Apurã. Um abraço a todos e até lá. Que sejam alternados os depoimentos para que venha toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Presidente, contraditar. Senador Randolph e depois senador Marcos Rogério. Pela ordem também, presidente. Senador Elisiane. Presidente, a questão de ordem é para a gente começar os trabalhos. Presidente, é toda a sessão, homem. Toda a sessão parece que ficam embromando, empurrando com a barriga, atrasando o serviço. Estamos com o depoente aqui esperando. Plano de trabalho está consagrado. Já teve várias comissões parlamentares de inquérito, que algumas, o plano de trabalho foi apresentado e votado. Sim. E outras que não foram votadas. Eu lhe dou uma lista. E outra coisa é só ler. Ô, Ciro, Marcos, Girão, bora trabalhar, homem. Vamos trabalhar. Eu queria que o senhor me citasse uma CPI que não foi aprovado o plano de trabalho. Calma. O Palácio do Planalto está tranquilo. Olha, eu não gostaria de viver para o Palácio do Planalto o dia de hoje, senador, em que o senhor contra votar um plano de trabalho. Ô, Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Eu não estou desesperado. Desesperado está o senhor que parece que encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. Eu sou oposição ao governador do meu estado. Eu sei
que você está com assessoria direta da doutora Thaís, de lá do Palácio do Planalto. A doutora Thaís deve estar lhe assessorando diretamente, está fazendo seus requerimentos, as suas orientações estão vindo direto de lá. Mas tenha calma, porque essa CPI vai investigar. Ela vai conduzir o seu trabalho. Não adianta. E outra coisa, deixa eu falar o que o presidente Renan já falou, anteriormente, o senador Renan já falou. Ô, tropa de choque atrapalhada, homem. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir. Toda vez. Parece que tem uma coisa pessoal contra o relator. Toda vez tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez ficam querendo questionar os trabalhos do relator. Está no plano de trabalho aqui feito, olha aqui. Emprego de recursos federais. Só era ler, homem. Só era ler. Só era se dar o trabalho de ler o plano de trabalho. Está aqui. Então, presidente, a minha questão de ordem é para a gente trabalhar. Já temos depoentes aqui. Vamos começar os depoimentos. Eu gostaria de saber por que o senhor é contra de votar o plano de trabalho. Teve aqui um exercício de maioria. Eu sei que vocês não estão acostumados. Democracia se faz com respeito à minoria, mas respeitando, sobretudo, a vontade da maioria. Senador Randolfo. 8 senhoras e 8 senhores senadores votaram no presidente Omar e na gente para ser vice-presidente. Senador Omar designou o relator. Agora vamos trabalhar. Toda vez ficar obstruindo, toda vez embromando, toda vez atrasando essa CPI. Homem, bora trabalhar, homem. Presidente, pela ordem, eu fiz a questão de ordem aqui e o senador Randolph fez as considerações dele. Senador Eduardo Girão, com a palavra o senador Marco Rogério. Eu gostaria também de falar, por gentileza. Depois o senador Elisiane. Senhor presidente, apresento a presente questão de ordem também para questionar o plano de trabalho. O plano de trabalho, ao delimitar a extensão do escopo da investigação, acaba por restringir excessivamente a investigação a ser realizada quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados por ações de prevenção e combate à pandemia. Ou seja, o plano de trabalho apresentado pelo relator de forma monocrática, em descumprimento ao requerimento do senador Girão, sem discussão e votação pela comissão, é mais um plano de ataque do que um roteiro de investigação. O plano de trabalho afirma que, aspas, ouvimos os membros do colegiado e procuramos atender a todas as sugestões que chegaram ao nosso conhecimento. Fecha aspas. Contudo, senhor presidente, o plano de trabalho não foi discutido com os integrantes da CPI e sequer votado. As linhas gerais do plano de trabalho abordam a investigação a ser empreendida em relação às ações realizadas pelo governo federal, ações de enfrentamento à pandemia, com ênfase em vacinas e outras medidas para a contenção do vírus, assistência farmacêutica com ênfase em insumos para tratamento de enfermos, estruturas de combate à crise com ênfase na atribuição de responsabilidade e competências, colapso da saúde no estado do Amazonas, ações de prevenção e atenção à saúde indígena e emprego de recursos federais com esvaziamento da atuação desta CPI em relação à investigação quanto ao uso de verbas federais pelos entes federados, o que acaba por permitir que um órgão auxiliar do Legislativo, que é o TCU, tenha atribuição para fiscalizar a utilização das verbas federais pelos entes federados, ao tempo em que veda que a esta CPI, em estrita observância ao despacho do presidente do Senado, venha a perseguir semelhante objetivo. O roteiro de trabalho não detalha a linha de ação da CPI para que seja possível investigar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, senhor presidente, que utilizaram recursos originários da União Federal. No dia 3/5, senhor presidente, portanto, no dia de ontem, o site da UOL repercute a informação de que, abre aspas, o senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, afirmou hoje que a comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado não tem como objetivo investigar possíveis desvios de dinheiro nos estados no contexto da pandemia da Covid-19. Fecha aspas. Na referida matéria, o relator ainda declarou, abre aspas,
Acho que essa CPI não é uma CPI para investigar desvios de recursos. Fecha aspas. Ora, a seletividade é muito evidente, mas espero, com todo respeito, que não prevaleça. Os que tanto quiseram CPI neste momento não podem pensar que farão uso dela para projetos pessoais ou de poder, selecionando a quem investigar. Aqui vale a regra. Recebeu recurso federal, a CPI tem que investigar a todos. Doa a quem doer. Por fim, senhor presidente, indago a Vossa Excelência. O plano de trabalho vincula os requerimentos dos membros desta CPI? É a presente questão de ordem. Agradeço Vossa Excelência por me ouvir.